Queridos no Senhor, nesse momento eu quero convidar você a estar meditando comigo em mais um salmo. Deus colocou no nosso coração meditarmos em salmos selecionados. O salmo que tivemos meditando na última vez foi o primeiro, Salmo 1. Agora eu quero meditar com você o Salmo 3. Salmo capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, te louvamos pela tua palavra preciosa, Senhor, e te pedimos que nessa noite, como sempre tu tens feito, Pai, fala através dela aos nossos corações, exorta-nos, edifica-nos e converte corações nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Salmos é o maior compêndio da literatura cristã, judaica, de orações feitas a Deus. E o salmo em questão aqui, que nós estamos a meditar, ele trata de um contexto que o próprio título que é dado aqui pelo salmista nos revela o que está acontecendo naquele momento na vida de Davi. Eu não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha tem a seguinte descrição. Em negrito está escrito: confiança em Deus na adversidade. Logo abaixo, em itálico, tem escrito assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Irmãos, momento difícil para Davi. Imagine uma guerra que você não queria estar nela. Não pelo fato de você ter que guerrear, mas pelo fato de o seu opositor, o seu inimigo, ser alguém da sua parentela. Alguém que você gerou, alguém que você ali viu crescer e agora se constituiu o teu inimigo. Como isso não se bastasse, todo o povo que estava ali submisso ao rei, os seus súditos, até mesmo o próprio sacerdote, se rebela contra o rei Davi. Que situação difícil. E aqui nós podemos pensar no seguinte: em momentos como este, momentos de situações em que a guerra se levanta contra nós, os inimigos dos quais nem sequer pensávamos ter, eles surgem. A quem vamos recorrer? Qual deve ser a nossa busca? Quem é o nosso socorro? E o salmista, quando ele se debruça diante do Senhor, o quadro é o seguinte, irmãos: ele está fora do palácio, teve que sair às pressas, pois o seu filho, o chamado Absalão, que o significado do nome dele é o pai da paz, que na verdade as suas ações contrariavam isto, era um filho muito complicado,
Porque este filho, ele foi alguém que, tomando as dores de sua irmã, por ocasião de seu irmão por parte de pai, que abusara da sua irmã, cometendo ali um incesto e seguido de estupro. Ele vai e vinga-se do que acontece com a sua irmã, matando o seu próprio irmão. Que tragédia! E a punição que foi dada para esse filho, Absalão, foi se retirar de Jerusalém e viver distante. Absalão passou 5 anos ausente de Jerusalém. Depois ele retorna e o pai dele diz: olha, eu permito que você retorne, mas você não vai ver a minha face. E aí Absalão depois ele consegue retornar ali à cidade. Quando ele retorna, ele fica 4 anos na porta da cidade de Jerusalém, se colocando como um juiz das causas do povo, e dizendo para cada um que chegasse ali: venha que eu posso aqui dar um conselho a você, eu posso aqui direcionar a sua causa. E ao mesmo tempo esse filho começou ali a plantar contra o próprio pai a discórdia, querendo dizer que o reinado do pai era um reinado de injustiça, dizendo que o pai era incompetente para julgar as causas. E assim ele passou, meus irmãos, 4 anos na porta da cidade. Imagine a entrada principal, ou seja, todos que passassem por ali, ele soltava do seu veneno. E aí eu pergunto a vocês: será que o rei não sabia? Sabia ou não? Sabia, sim, sabia. Agora, só que contraditoriamente, Davi, ao mesmo tempo que ele era um grande rei, ele se constituía num péssimo pai. Negligenciou por completo as ações de seus filhos. Sabe aquela história do pai e da mãe que passa a mão por cima? Finge que não está ali nada acontecendo, porque é meu filhinho, é o caçula, é o doentinho, é o queridinho, é a queridinha, e passa a mão por cima. Só que esse queridinho virou um monstro. Veja que ele desejou para o filho dele tudo de bom, a ponto de colocar o nome dele de Absalão, pai da paz. Só que esse filho em questão, como ele ali já estava envenenando o povo, ele arma um golpe contra o próprio pai. E este golpe ele dá certo, entre aspas. E aí ele está ali tomando todos os líderes de Jerusalém, juntamente com o exército de Davi, e põe em perigo a família real. E Davi tem que sair às escondidas, às pressas. E para onde ele vai? Ele vai para o lugar ermo, sem ter nenhuma condição ali para se manter o seu sustento, porque ele saiu às pressas, correndo, não poderia levar muita coisa. Só que o seguinte, Davi, ele sabe a quem recorrer. Olha, Davi não foi um dos mais perfeitos. Eu acabei de citar que ele foi péssimo como pai. Davi não foi uma pessoa, sabe, que a gente pode dizer que de tudo ele fez perfeito. Não foi. Mas se tinha uma qualidade em Davi, é que ele sabia buscar a Deus. Se tinha uma qualidade que a gente pode imitar de Davi, é que ele sabia a quem ele poderia recorrer, mesmo quando ele cometesse os seus erros. O Salmo 51, que a gente acha belíssimo, foi na ocasião em que ele, ali, junto com Betseba, comete aquelas atrocidades todas, adultério seguido de homicídio, tudo premeditado. E ali ele se arrepende por conta que Natã, o profeta, denuncia o seu pecado, e ele busca a Deus a sua misericórdia. E aqui a gente vê nessa introdução desse salmo, ele buscando a Deus, porque ele bem sabia e conhecia a capacidade de Deus de perdoar, a capacidade de Deus de reverter situações difíceis, situações que parecem impossíveis em causas possíveis, e situações que são revertidas. E aí ele busca dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Será que você já se encontrou numa situação assim, onde parece que ninguém é por você, todo mundo está contra você? Pois é, Davi estava numa situação aqui, em que até o próprio filho, as pessoas que eram os seus súditos, estavam contra ele.
pessoas de confiança. E de repente essas pessoas de confiança se aparecem como verdadeiros traidores. E ele continua a se derramar diante do Senhor, ele coloca as suas queixas, ele coloca toda a sua dor ali diante do Senhor, dizendo a ele ainda mais: são numerosos os que se levantam contra mim. E ele diz ainda mais qual era a maneira pela qual ele era tratado por esses numerosos, esses inimigos. Olha o que eles diziam para ele, diziam assim, ó: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Era a maneira como todos diziam: agora sim ele vai cair de vez, agora sim não tem mais jeito para ele, nem Deus pode livrar ele. Era essa a zombaria que faziam com Davi naquela ocasião. Porque, irmãos, mais da metade do reino estava contra Davi. O seu próprio filho se levantou contra ele. Muitos olhavam para Davi e o comentário era esse: já se foi o tempo de Davi, não tem mais solução para ele. Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém dizendo assim: ah, fulano, não, aquilo ali é um perdido, não tem jeito mais não, não tem mais solução não. Ou então alguém que tem uma situação que é trágica e alguém diz assim: aquela situação ali, rapaz, ali ó, já era, é fatal, caixão e vela preta. Era assim que se dizia com Davi. Davi, não tem mais jeito para tu não, não há salvação em Deus. Então olha como eles diziam, olha a ousadia. A sua situação, meu irmão, pode ser a mais difícil. As pessoas podem até não acreditar em você, os números podem ser desfavoráveis. A questão da estatística, você está ali, rapaz, a estatística diz que a chance de sobreviver é 1%, mas você só precisa de 1%. Você não precisa de 99%. Ah, passou naquele concurso, só tem 5 vagas, você só precisa de 1, irmão. Esse tipo de doença aqui mata, de 100 que tem, 90 morre, você só precisa de uma chance. Percebe, irmãos? Às vezes a multidão, os números são contrários. A matemática, muitas vezes ela é contrária a nós. O dinheiro não dá. Eu não gosto nem de fazer conta orçamentária em casa. Gosto não, irmãos. Não dá não. Eu só sei o que sai, eu não quero nem pensar. Você bota na ponta do lápis, Deus faz um milagre todo mês, irmãos. Cada mês desse aqui é um milagre por mês na casa, né? Você faz assim, você faz aquele cálculo e vê assim, como é que dá, como é que pode? Você não tem como entender, porque a matemática de Deus, meu irmão, é diferente. E aqui Davi, ele coloca diante do Senhor a situação real, ele não esconde, ele não omite, ele não é um cara que está alienado, como quem dissesse: eu vou vencer porque é tudo favorável. Não, ele diz: Senhor, olha, a multidão dos meus inimigos aumentam, a situação desfavorável, existe uma zombaria, eles dizem até que nem o Senhor pode me livrar. Que melancolia, né? Que deprê. Mas só que Davi, ele não está seguindo aquilo que a aparência pode lhe demonstrar. Ele não está aqui seguindo o conselho dos médicos, ele não está seguindo aqui o conselho dos que promovem a estatística, os matemáticos. Não, ele está aqui buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Mesmo que os números sejam contrários, mesmo que a probabilidade seja para ele infeliz, mas ele se coloca diante de um Deus que conhece todas as nossas causas, todas as situações. E aí ele expressa diante do Senhor. Mas só que o versículo 3 ele diz: porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Muitos são os adversários, os números não são favoráveis. Que tragédia, que dificuldade. Mas ele não fica só apenas a lamentar, apenas a dizer que está ruim, que está difícil. Não, ele fala: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Sabe, esse escudo aqui, quando ele coloca aqui, a ideia é de um instrumento de proteção. Não é um escudo que, sabe, protege uma parte, não, é um escudo completo.
É como se ele estivesse ali envolvido ali por uma proteção na qual nenhuma parte do seu corpo estava exposta, porque o Senhor é o meu escudo. Isso nos faz lembrar do Salmo 46, que o próprio Davi diz o seguinte, Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Era essa ideia aqui que o salmista estava querendo arremeter àquele momento de oração. Ele sabia que Deus era o seu protetor, era o seu escudo. Tudo desfavorável, difícil, complicado, até impossível, mas tu, Senhor, és o meu escudo. A minha proteção vem do Senhor, não vem da estatística, não vem dos números, não é o que eu vejo, mas é naquele que eu creio. E ele continua dizendo assim para nós: és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Olha, Davi, ele não estava colocando as esperanças dele nele mesmo, e nem em outro homem. Ele estava aqui reconhecendo que aquele momento era difícil, sim, ele até expressa essa dificuldade, porém, ele aqui está dizendo que quem exalta ele é quem? É Deus. É Deus que levanta a sua cabeça, é Deus que tira ele da depressão, é Deus que tira ele daquele momento, sabe, tão complicado ali. Veja que ainda não tinha sido mudada a situação de Davi, mas Davi já estava contemplando a esperança. Não tinha mudado nada da sua história naquele momento, mas ele já estava olhando com fé, porque ele estava olhando para o Senhor. E ele continua aqui dizendo: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Clame ao Senhor. Essa palavra, esse clamor aqui, irmãos, é aquela fala que você não aguenta, sabe, não é aquela fala, aquela oração silenciosa, não, é um clamor, é como se ele estivesse altos berros, rasgando o coração, gritando ao Senhor. É um momento que ele está ali, sabe, se debruçando mesmo diante do Pai e clamando a Deus, pedindo a Ele por socorro. Sabe por quê? Porque ele cria na palavra que dizia: clama-nos a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por isso que ele clamava. Muitas vezes, irmãos, a gente só está focando no problema, só a dificuldade, só os números, é a conta que não fecha, é isso que aconteceu aqui, é aquilo que aconteceu ali, e você só olha para a dificuldade, você só olha só para o problema, só os números que estão desfavoráveis para você. Eu quero te convidar agora a parar de olhar para as dificuldades e olhar para o teu autor e consumador da tua fé. Olha para ele. Não fique acreditando nas estatísticas desse mundo. Talvez as pessoas nem sequer acreditem em você. Talvez as pessoas olhem para você e vejam você como uma pessoa que já fracassou, não tem mais jeito, já chegou a idade. Quem disse que é tarde para sonhar? Não é? Tem pessoas que trazem uma palavra de maldição. Eu costumo dizer boca de cemitério, só tem palavra de morte. Como aqui Davi estava ouvindo. Nem Deus vai salvar ele. Mas você deve contemplar ao Senhor, por isso que você deve clamar a Ele. Clama a Ele, busca a Ele. E aqui era o que Davi tinha de experiência nesta comunhão com o Pai. Por isso o versículo 5 ele podia dizer: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Olha só, é importante a gente observar essa fala dele no versículo 5. Ele deita e pega no sono. Quantas pessoas que para deitar e pegar no sono, se não tomar aquele da tarja preta, não dorme. Nessa época não tinha não, irmãos. Não tinha não. Ele aqui está dizendo o seguinte: Senhor, apesar de toda essa adversidade, eu consigo
repousar em ti. Isso aqui, irmãos, nos lembra o que o Salmo, capítulo de número 23, versículo de número 4, diz para nós aqui a seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando nós cremos que Deus está conosco, que a presença dele é muito real, nós podemos descansar, podemos confiar. Isso nos faz lembrar o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso faz lembrar essa fala de Jesus. Por isso que o salmista ele diz que ele pode deitar e dormir. E esse sono, como é bom conseguir dormir, né? Ter um sono, né? É ótimo. Você está dormindo ali e acordar no outro dia e dizer: rapaz, como foi bom eu dormir e acordar bem. E ele continua ainda dizendo para nós aqui: porque o Senhor me sustenta. Ele não está dizendo aqui que dormiu bem porque ele tomou da tarja preta, não, sabe? É porque o Senhor sustenta ele. É justamente isso. Mesmo que seja difícil, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu é que me sustenta. É o Senhor quem sustenta ele. É o Senhor quem nos sustenta. E aqui é essa convicção, essa certeza da presença de Deus, da presença do Senhor, nos dando suporte. Porque, irmãos, cá para nós, se formos olhar para nós mesmos, a gente perece, a gente não consegue nada. Por isso que o salmista Davi, ele diz que o Senhor é quem sustenta ele. E aí, o coração dele cheio de esperança, cheio de fé, ele pode declarar no versículo 6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Por isso que ele não tem medo. Ele não está dizendo que ele não tem medo porque ele tem força. Ele não está dizendo que ele não tem medo porque ele tem estratégia. Não, ele está dizendo que ele não tem medo porque ele tem alguém que sustenta ele, e é o Senhor. Por isso que ele não pode ter medo. Por isso que ele consegue ter essa esperança, essa segurança. Sabe o que acontece com muitos de nós? O medo toma conta, o desespero ele vai ali, e varre toda a nossa existência, porque nós deixamos de confiar que o Senhor é quem nos sustenta. Irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês: esse período de Covid, dessa pandemia, muitas portas se fecharam, mas nós estamos aqui, amém? Estamos passando. Deus está dando o seu livramento, porque é Ele quem nos sustenta. Vem dele o nosso sustento. Situações nas quais cada um de nós aqui, se a gente fosse parar para falar, ia contar um milagre, uma coisa que Deus fez ou outra, que não era de se esperar. Os números eram ao contrário, a situação era diversa, mas Deus nos sustenta. Por isso que o salmista diz: pode se multiplicar a quantidade de inimigos, mas ele não teria medo, por conta dessa segurança, dessa esperança que lhe sustentava. Por isso que, diante desse quadro todo, ele clama ao Senhor dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, levanta-te, Senhor. Veja, a ideia aqui é como se Davi estivesse olhando para Deus, reinando soberanamente no seu trono de glória, trono majestoso, e ele está ali sentado nesse trono, governando tudo. E aí quando ele fala pedindo para que Deus levante-se, é porque quando o rei se levantava, e ele se levantava para julgar a causa, para dar a sentença. Por isso que ele está pedindo aqui para que Deus se levante, como se fosse assim: Senhor, faz justiça ao meu pleito, toma providência à minha situação. Porque não era fácil, irmãos. Um inimigo, um desafeto, no qual ninguém desejaria ter. É muito fácil, em relação a um inimigo que vem da sua própria casa,
para o inimigo que vem de fora. É muito fácil você lutar contra o que vem de fora. Viu um bandido? Nem nome tem, é bandido. É muito fácil entender alguém se defender contra um bandido, mas se defender contra alguém da família, alguém que você viu nascer, crescer, que você alimentou, e essa pessoa agora está contra você, não é fácil. Só Deus para poder dar o livramento. E aqui ele reconhece essa soberania de Deus e clama a Ele, pedindo de novo: Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Porque ele fala ferir no queixo? Essa metáfora colocada aqui é o entendimento de que animais de grande porte, a sua força está na mandíbula, como um leão, como um urso. E quando ele faz uso dessa metáfora aqui, dizendo que Deus, ele vai lá e como se desse um soco, um gancho no queixo, quebrando ali a mandíbula do seu oponente, é como se ele dissesse assim: Senhor, vai lá e fere aonde ele tem sua força, para que ele fique fragilizado. Vai lá, Senhor. Observe que ele pede para que o Senhor faça. Veja que não é um pedido de vingança, não é aqui uma fala de ódio, mas antes é uma fala de confiança na justiça de Deus, é uma fala de confiança na providência do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus sabe resolver melhor do que a gente. A gente pensa muitas vezes que podemos resolver as coisas, mas muitas vezes só fazemos atrapalhar. Mas Deus sabe dar o golpe certeiro para que tudo aconteça da maneira correta. E olha, ele coloca ainda aqui, dizendo o seguinte: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação. A palavra salvação que aparece aqui é as mesmas letras que aparece para o nome Jesus. A palavra hebraica salvação aqui tem as mesmas letras do alfabeto hebraico para a palavra Jesus. E é interessante a gente pensar nisso, irmãos, porque quando o salmista Davi está dizendo que do Senhor é a salvação, tem uma versão que diz do Senhor vem a salvação, não é algo que a gente fica aqui, não é algo que a gente não deixa de lembrar. A gente fica lembrando de quê? Daquele texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Isso é o quê? A salvação vem do Senhor. Deus enviou o seu Filho, é dele que vem a salvação. A palavra salvação tem um significado amplo. A palavra salvação significa livramento, significa cura, significa aqui ausência de conflito, significa que ser resgatado. Mas a salvação principal para nós aqui é a salvação que vem do Senhor. Talvez não tenhamos o livramento físico, mas o livramento espiritual, esse é o mais necessário. Não devemos temer aquele que fere a carne, mas devemos temer aquele que coloca o espírito, a alma, no inferno. A salvação que vem de Deus, ela é uma salvação completa, ela é uma salvação que vai nos preencher por completo. E essa salvação que vem do Senhor, ela vem através do nosso Senhor Jesus. Ela é completa. Jesus é aquele que salva de maneira completa. Davi aqui estava pensando na salvação completa de Deus. Por isso que ele, além disso, ele ainda intercede pelo povo, dizendo: e sobre o teu povo a tua bênção. Olha que coisa. Mesmo o povo sendo contrário a Davi, porque muitos se rebelaram contra ele, Davi ainda intercede por esse povo, fazendo-nos lembrar
o que Jesus fez ali na cruz do Calvário, né? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, pois eles não sabem o que fazem. E ainda por cima termina com perdão. Tantas diversidades, tantos conflitos, tantas coisas que estavam acontecendo com ele ali, e ele ainda coloca o seu coração diante daquele povo rebelde, pedindo a bênção de Deus para ele. Isso nos lembra também aquilo que Jesus disse: abençoe aquele que vos amaldiçoa, abençoe aquele que vos persegue. Muitas vezes a pessoa não tem paz porque ela fica alimentando só ódio no seu coração, fica querendo revanche, vingança. Mas quando nós colocamos diante do Senhor todas as nossas queixas, pedindo que Ele faça a justiça, confiando na salvação dEle, confiando no livramento dEle, nós não nutrimos mágoa no nosso coração, nós não ficamos com o coração pesaroso, ficamos com o coração aliviado, e ainda por cima podemos pedir bênção para a vida daqueles que nos perseguem. Só entende essa situação quem vive isso na plenitude. E todo aquele que confia em Deus de verdade, que tem a salvação que vem do Senhor, pode viver essa experiência. Você já viveu essa experiência? Eu não sei qual é a guerra que você está travando. Eu não sei quais são os números de percentual que está desfavorecendo a tua situação. Eu não sei quem são os teus inimigos. Mas uma coisa eu sei: do Senhor vem a tua salvação. Do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a confiar no Senhor, a se colocar diante dEle, porque Ele traz esse livramento, Ele traz para você essa cura que você precisa, Ele traz para você a resolução, não porque você merece, mas porque Ele é Deus para fazer. E se você crê nele, se você confia nele, você pode depositar toda a tua fé e esperança na ação poderosa de Deus. Vamos buscar a face do Senhor. Pai Santo, aqui em tua presença, Senhor, nós nos colocamos, porque a tua palavra nos diz que do Senhor vem a nossa salvação. Pai, te pedimos nesse momento, Deus, trabalhe em nossos corações. Senhor Deus, com tantas diversidades que têm invadido o nosso ser, situações com a família, situações, ó Deus, no trabalho, situações, ó Deus, com a nossa própria saúde. Rogamos a Ti, Senhor, que é o Deus que nos livra, é o Deus que nos protege. Tu és o nosso escudo, Tu és aquele que nos exalta, Tu és aquele que levanta a nossa cabeça, Pai. Ó Deus, por isso que nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, confiando, Pai, no Teu poder, confiando na Tua providência, porque cremos que a Tua bênção está sobre a vida do Teu povo, Pai. E diante disso, Senhor, rogamos a Ti, tem misericórdia de nossas vidas, ajuda-nos diante das nossas dificuldades, para que possamos ver a Tua salvação se realizando de forma completa em nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti e clamamos diante do Senhor, te pedindo em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu povo em nome de Jesus. Amém.